Você já parou para pensar que a sua história pode continuar em outra pessoa? Olá, eu sou a Mariana Blessman e hoje quero te convidar a refletir sobre esse tema. No dia 27 de setembro, celebramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e a Sul América preparou uma série sobre esse assunto. Vamos falar sobre o que significa ser doador e como conversar com a família sobre essa decisão. Vamos desmistificar dúvidas com nossos especialistas e conhecer histórias de quem recebeu uma segunda chance. Porque a doação de órgãos e tecidos é um gesto capaz de transformar vidas e criar novos começos. Para o nosso primeiro vídeo, eu estou aqui com a doutora Laila Viana, seja muito bem-vinda, nefrologista e especialista em transplante de rim. Doutora, o que significa, na prática, se declarar doador de órgãos no Brasil? Atualmente, no Brasil, a efetivação da doação só ocorre quando a família autoriza que aquele paciente, que aquele indivíduo seja doador. Atualmente também no Brasil, 45% das famílias disseram não à doação. Isso aconteceu, a principal causa foi que eles não sabiam que aquele indivíduo era doador em vida. Então é fundamental que a pessoa se declare doador para sua família. E por que é tão importante conversar com a família exatamente sobre essa escolha? É importante exatamente por esse motivo, porque no Brasil não adianta registrar num documento que você é doador, ou você pode tatuar no corpo que você é doador, se a família disser que você não é. Então, a doação só é efetivada com a autorização da família. E a família precisa dizer sim. E ela só vai dizer sim se a pessoa disse sim em vida. Muita gente acredita que basta ter a informação no documento para ser doador, ou que existe um cadastro oficial. Isso é um mito ou é uma verdade, doutora? Isso é um mito. A legislação brasileira, ela só permite a doação mediante a confirmação e autorização da família. Então, não existe um documento, não existe registro no RG ou um documento oficial em cartório. O que a gente precisa é muito mais simples, é conversar em casa com a família e explicar e falar que você é doador de rim. E que órgãos podem ser doados em vida e quais podem ser doados após a morte, doutora? Dentre os órgãos sólidos, 2 podem ser doados em vida. O principal é o rim. Ano passado, no Brasil, foram realizados pouco mais de 6 mil transplantes. Desses, 900 foram com um transplante com doador vivo. O outro órgão sólido que pode ser doado é o fígado. É feita uma ressecção parcial e o transplante desse órgão. Já no caso de doador falecido, um doador ele pode ajudar 8 pessoas. Então, podem ser doados os rins, o fígado, o coração, o pulmão, o pâncreas, pele e ossos. Muita gente tem dúvidas sobre o processo. Como é confirmada a morte encefálica e a viabilidade de órgãos? A morte cefálica ela é confirmada através da realização de um exame clínico e através da realização de um exame de imagem. Esse exame clínico ele é feito por 2 médicos diferentes num intervalo de tempo pré-determinado. E esse exame ele confirma a ausência de atividade cerebral. Já o exame de imagem é um exame que ele é feito para avaliar a viabilidade do encéfalo. Então, são exames que mostram que o cérebro não tem mais nenhum tipo de atividade. Por exemplo, um Doppler transcraniano mostrando que não tem fluxo sanguíneo ou um eletroencefalograma mostrando que não tem mais nenhuma atividade neurológica. Depois disso, da confirmação da morte cefálica, a família é abordada quanto à possibilidade de doação e após a confirmação da doação pela família, é feita a avaliação da viabilidade dos órgãos através de exames de sangue e de imagem que determinam para avaliar risco de transmissão de infecção derivada do doador, por exemplo, ou transmissão de neoplasia derivada do doador. Então é feita uma avaliação do órgão para que possibilite a efetivação da doação. Doutora, o tema de doação de órgãos é algo que ainda gera muitas dúvidas e receios, não é mesmo? Então vamos desmistificar algumas dessas dúvidas? Vamos sim. Vamos lá. A morte encefálica, ela é reversível? Não, a morte encefálica não é reversível. Diante do diagnóstico da morte cefálica, que é caracterizado pela ausência de atividade cerebral, confirmada por exames clínicos ou por exame de imagem, não há possibilidade de reversão. Existe idade mínima ou máxima para ser doador? Existe sim, tanto para doador vivo como para doador falecido. Para doador vivo, a idade mínima para ser doador
é 18 anos e não tem idade máxima. Já para doador falecido, a idade mínima para ser doador é 2 anos e a idade máxima para ser doador é 74 anos, 11 meses e 29 dias. E quem tem alguma doença crônica ou alguma comorbidade pode doar? Sim, pode ser doador. Essa resposta é verdadeira tanto para doador vivo como para doador falecido. A avaliação do doador vivo consiste na avaliação de risco imediato da doação, risco de complicação imediata e risco de complicação em médio e longo prazo. Então, se esse doador tem risco de virar renal crônico em médio e longo prazo. E se esse risco existe, é abortada a doação. Para doador falecido, algumas comorbidades contraindicam a doação, como, por exemplo, a presença de neoplasia ativa ou neoplasia em tratamento, ou algumas infecções, como, por exemplo, tuberculose ou infecções virais. Mas, se o paciente tem, por exemplo, hipertensão ou diabetes, ele pode ser doador. Claro que esse órgão precisa ser avaliado. Então, nós realizamos, por exemplo, biópsia renal, avaliação de exames de sangue e de urina, para avaliar se esse órgão pode, de fato, ser utilizado. E é possível escolher quais órgãos a pessoa quer doar? Sim, a gente sempre respeita a decisão da família. Então, a decisão da família e do paciente se ele tinha essa decisão em vida. Então, a resposta é sim, a família pode decidir quais órgãos podem ser doados. Doutora, que mensagem você deixaria para quem pensa em ser doador? Eu acredito que todo mundo é bom, a grande maioria das pessoas é boa. E a doação é a possibilidade de realização de um último ato de bondade. Doar é um gesto de amor que nunca acaba. Se você acredita nisso, fale hoje com a sua família e manifeste sua vontade de ser doador. E no próximo vídeo da nossa série, você vai conhecer a história da Gisele Hedler, que em 2019 descobriu uma doença autoimune que prejudicou o funcionamento dos rins. Ela passou por um transplante de rim e teve a vida transformada por esse gesto.